O ministro do Trabalho, Onyx Lorenzoni, comemorou pelas redes sociais a criação de 3 milhões de novos empregos no ano de 2021. O ministro disse: 3 milhões de novos empregos com carteira assinada em 2021. E ainda faltam os dados do mês de dezembro. Isso não é por acaso. O governo Bolsonaro é parceiro de quem trabalha, de quem produz. Desde o início do governo, estamos tirando pedras do caminho. Lei de liberdade econômica, revogaços, simplificação de normas regulamentadoras. Aquele pessoal do Fica em Casa, esquerda e imprensa engajadinha, não vai gostar, vai relativizar, vai tentar desconstruir o de sempre. Eles não aceitam que o Brasil vai bem. O desespero deles em retomar o poder só aumenta, mas o que importa é o povo brasileiro. É para o povo que todo o governo Bolsonaro trabalha. O que mais incomoda e o que eles não querem que as pessoas lembrem é que nos 2 últimos anos do PT foram dizimados mais de 2,5 milhões de empregos. A retomada é consistente, o Brasil segue no rumo certo. O presidente Jair Bolsonaro também mencionou a criação de empregos entre as grandes satisfações do ano que se encerra. Em sua live semanal, Bolsonaro disse: "Essa é a nossa satisfação, mostrar que o número de empregos vem aumentando. E deixo claro, quem cria empregos não sou eu, é a iniciativa privada. Nós apenas não atrapalhamos quem queira produzir e empregar no Brasil." O avanço constante e crescente de medidas restritivas arbitrárias impostas por governadores e prefeitos a pretexto de combater a pandemia é um dos sinais de que no Brasil os cidadãos não vivem em uma democracia. Para um grupo de pessoas e empresas, a tirania ganha contornos de implacável perseguição política e ideológica, e esse grupo marcado vem sendo perseguido com medidas arbitrárias, como prisões políticas, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e confiscos. A Folha Política, que já teve todos os seus equipamentos apreendidos a mando de Alexandre de Moraes, atualmente tem toda a sua renda confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em decisão aplaudida pelo ministro Luiz Roberto Barroso, do STF e do TSE. Segundo a velha imprensa, que participa ativamente dos inquéritos, a intenção é impedir o funcionamento da empresa, privando-a de sua fonte de renda. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor pelo Pix usando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático e trazendo os fatos da política brasileira. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. A satisfação é você ter a consciência que você deu o melhor de si, juntamente com seus ministros, secretários, um momento difícil que o Brasil e o mundo atravessou com a pandemia, com mortes, né? Então a satisfação é ter conseguido comprar vacina para quem quis tomar. Ninguém hoje em dia pode falar que, olha, não tomei a vacina porque não tinha, tá? Essa é a nossa satisfação, mostrar que o número de empregos formais tem aumentado. E deixo claro, quem cria emprego formal não sou eu, é a iniciativa privada. Nós apenas não atrapalhamos quem queira produzir e empregar no Brasil. E entendo até que o combate à inflação, né, será uma máxima, não só foi máxima nossa agora, bem como vai ser por ocasião do ano que vem, e a geração de mais empregos. E o Brasil, ao voltando à normalidade, os informais voltem a trabalhar também. Isso é uma satisfação. Bom dia a todos. Estamos aqui nesse momento para, em nome do governo do presidente Jair Bolsonaro, do Ministério do Trabalho e da Previdência, juntamente com o nosso secretário executivo e o nosso secretário do Trabalho, respectivamente o Dr. Bruno Dalcommo e o Dr. Luiz Felipe, apresentar os resultados do CAGED do mês de novembro deste ano. Primeiro, dizer que o mês de novembro é o terceiro melhor mês do ano, com 324.112 postos de trabalho formais
no Brasil como saldo positivo, né, entre as admissões e as demissões ocorridas no mercado formal de trabalho brasileiro. Esse é um número importante. Com este número, nós vamos alcançar no acumulado de janeiro a novembro de 2021, 2.992.898 empregos formais no Brasil, resultantes de 19.136.717 admissões e 16.143.719 desligamentos. Em todas as unidades federativas brasileiras, nós tivemos saldo positivo para o mês de novembro. Isso é fruto de um grande esforço da sociedade brasileira, do governo, do presidente Jair Bolsonaro, que manteve uma disciplina fiscal importante, que manteve um processo desde o início do governo de simplificação, de desburocratização, de digitalização do governo, de revisão de normas regulamentadoras, de simplificação e condensação da legislação trabalhista infralegal. Tudo isso com um objetivo: simplificar, facilitar e permitir que as empresas brasileiras pudessem, e os empreendedores brasileiros das diversas áreas de atividade econômica, pudessem a cada dia ter mais tranquilidade para trabalhar e ter a condição de poder fazer o seu negócio prosperar. Lembrar que o plano de governo apresentado pelo hoje presidente Jair Bolsonaro, enquanto era candidato, se chamava O Caminho para a Prosperidade. E lá estavam todos os fundamentos, e estão todos os fundamentos pelos quais o governo do presidente Jair Bolsonaro tem se conduzido ao longo desses quase 3 anos de governo que completamos agora no mês de dezembro. Portanto, esse número, que é um número histórico, um número importante, de quase 3 milhões de empregos gerados nos 11 primeiros meses do ano de 2021, é algo que nos estimula a todos, a nação brasileira, os empreendedores, os trabalhadores e a todas as equipes técnicas que atuam no governo do presidente Jair Bolsonaro, para que nós cada vez mais possamos nos empenhar nesse caminho de facilitação, simplificação, desburocratização da vida, tanto de quem busca um espaço formal no mercado brasileiro, quanto para o empreendedor brasileiro, que precisa ter esse tipo de cenário para que ele possa, cada vez mais, no seu ambiente de negócio, poder ter bons resultados. E bons resultados significa boas oportunidades para os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras. Se nós olharmos um pouquinho mais para o passado, nós vamos ver, por exemplo, que nos 2 anos e meio finais do governo da então presidente Dilma Rousseff, nós tivemos exterminados no Brasil 2,5 milhões de empregos. Nós não tínhamos pandemia, nós não tínhamos o fecha tudo que a economia a gente vê depois. Nós não tínhamos nenhum desses cenários que nós e o mundo enfrentamos nesses últimos 2 anos, de muitas incertezas, de desconhecimento, de muitas dificuldades. Naquela época, apenas pelas opções, pelas escolhas mal feitas pelos governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores, é que nós tivemos um resultado desastroso para os trabalhadores brasileiros, por falta de visão e por má escolha feita por aqueles gestores daquela época. Então é importante lembrar isso, porque muito provavelmente esse número positivo, melhor, positivíssimo, de 2.992.898 postos de trabalho, quase 3 milhões de empregos gerados nos primeiros 11 meses de 2021, será seguramente relativizado por parcela da imprensa brasileira, que não vai reconhecer todo o esforço feito pelo governo do presidente Bolsonaro, todas as oportunidades, todo o processo de simplificação e facilitação, que é distorcido, muitas vezes falado como problemas de perda de direito dos trabalhadores e outras distorções como essas
que a parcela da imprensa brasileira apresenta para desgastar e para relativizar as conquistas feitas pelo Brasil nesse novo tempo que nós vivemos desde 1º de janeiro de 2019. Então, fica aqui a certeza de que nós vamos continuar da mesma forma. Nós temos um propósito de mudar e transformar o Brasil, fazer com que o Brasil seja um país seguro, que o trabalhador brasileiro olhe para o presente sem medo e olhe para o futuro com a certeza que tem futuro, porque tem um governo que ele é sensível, porque tem um presidente que conhece as dificuldades do seu povo e porque tem uma equipe técnica que está empenhada em desfazer gargalos, desfazer amarras que existem hoje no cenário e no ambiente de negócio brasileiro, exatamente para fazer com que as oportunidades surjam, porque nós temos milhões e milhões de brasileiros e brasileiras que precisam de oportunidades. É importante lembrar que nós também temos aqui uma situação de um país que tem um alto índice de informalidade. Nós hoje temos um índice bem menor do que a maior parte dos países latino-americanos, mas o Brasil faz um grande esforço, não apenas para gerar empregos formais, e aí lembrar de todo o esforço feito pelo BEM, pelo PRONAMP, né, pelo próprio auxílio emergencial, que permitiu uma reativação da economia brasileira no momento mais dramático do nosso país, mas é importante lembrar também que nós nos preocupamos e muito, e as nossas equipes técnicas na área do trabalho, coordenadas pelo Dr. Bruno Dalcoma e pelo Dr. Luiz Felipe, trabalham de maneira incessante para buscar uma rampa de transição entre aqueles que vivem na informalidade, que precisam de oportunidades, que precisam de qualificação para que eles possam se capacitar e se habilitar e chegar no mercado de trabalho formal. Muito brevemente, nós já teremos boas novidades a informar para a população brasileira. Por outro lado, é importante também, né, que nós possamos, nesse momento, né, lembrar que de todas as áreas de atividade econômica, né, nós tivemos nos 5 grupamentos, nós tivemos na área de serviços, na área do comércio, na área da construção, na área de indústria, saldos positivos, destacando aqui a área de serviços com uma geração de mais de 180.960 novos postos de trabalho, onde se destaca aqui a área de informação, comunicação, atividades financeiras, assim como também a alimentação, alojamento, transporte, armazenagem. Lembrar da importância que nós temos no setor de turismo e serviços para o incremento da empregabilidade no nosso Brasil. E, em paralelo, é importante também lembrar que, principalmente por esta época do ano, nós temos um outro setor que é muito relevante, que é o segundo maior crescimento de emprego formal no Brasil no mês de novembro, que é o setor de comércio, que vem com um saldo de mais 139.287 novos postos de trabalho. Destacando-se o comércio varejista, artigos do vestuário e acessórios, assim como também a área de supermercados, com uma geração significativa de postos de trabalho. E o terceiro maior crescimento no mês de novembro nós devemos ao setor da construção civil, que apresentou um crescimento de mais 12.485 postos de trabalho formais. E tivemos, no setor industrial, o quarto melhor setor, com 8.177 postos de trabalho formal. Se destacam na Federação Brasileira, pela ordem, São Paulo, gerando 110 mil novos postos de trabalho, Rio de Janeiro com 35 mil e Minas Gerais com 24 mil novos postos de trabalho. Então, esses são os grandes números do CAGED do mês de novembro. Eu agora vou transferir a palavra para a equipe técnica, onde está aí o nosso secretário executivo, Bruno Dalcomo, bem como o nosso secretário nacional do trabalho, Dr. Luiz Felipe, para que eles então possam levar até vocês a análise técnica mais detalhada e responder os questionamentos
que sejam pertinentes nesse momento sobre esse número importante que acaba de ser anunciado, de mais 324.112 postos de trabalho formais no Brasil no mês de novembro, trazendo um acumulado de quase 3 milhões de empregos no ano de 2021, com o número do CAGED de 2.992.898. Aproveito a oportunidade para desejar a todos um feliz e abençoado Natal e um 2022 ainda com melhores e maiores perspectivas para os trabalhadores e as trabalhadoras brasileiras. Que Deus abençoe o nosso país